Salve rapaziada, meu nome é Douglas Queiroz. Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento na série de aulas que eu me propus a fazer para vocês. Aquelas aulas que eu considero fundamentais para quem está iniciando na carreira como jogador de pôquer, com foco em cash game aqui. O tema da nossa aula de hoje são os ranges pré-flop. Vocês vão acabar percebendo que os ranges pré-flop são a base para toda a nossa estratégia, para todo o nosso desenvolvimento para flop, turn e river. E o que são os ranges pré-flop? Nada mais é do que aquelas mãos que você escolhe jogar antes do flop. Aquela mão que você escolhe abrir do TG, a mão que você escolhe tribetar do button, a mão que você escolhe defender do big blind. O conjunto dessas mãos são chamados de ranges pré-flop. Dominar esse conceito é extremamente importante para você ter uma estratégia sólida para as próximas streets, beleza? As escolhas do pré-flop, elas representam a maior parte das nossas tomadas de decisões durante o grind. Então é bom que vocês estejam bem afiados para que vocês não percam EV, não percam dinheiro na hora que vocês estiverem tendo que tomar esse tipo de decisão. Nós vamos nos guiar por um norte. O norte aqui vai ser a teoria. Nós vamos nos basear na teoria para definir o nosso range pré-flop, mas tendo em mente que nós vamos e devemos, nós podemos, na verdade, e devemos fazer algumas adaptações de acordo com o perfil do vilão que a gente vai estar enfrentando ali em cada cenário. Beleza? E é muito importante que vocês tentem memorizar essas tabelas de alguma forma, não para vocês copiarem ou tentarem executar exatamente como está a tabela ali durante o grind, mas para que vocês tenham um bom norte para poder fazer boas adaptações quando vocês estiverem jogando, beleza? E agora a gente vai tratar um pouco sobre a questão das sizes. Aqui dá para a gente fazer algumas adaptações também. A gente vai seguir um norte próximo da teoria. A teoria usa várias sizes de open numa mesma situação. A gente vai usar uma única size, a gente não está perdendo EV ao fazer isso. E as adaptações eu vou comentando com vocês de acordo com o decorrer da aula. A nossa size de open IP vai ser 2.5x. E a nossa size de open do small blind vai ser 3x. O que isso quer dizer? Eu sei que eu estou lidando com vários níveis de jogadores aqui. Tem jogadores que já entendem muito bem. Só de eu passar, a size de open IP é 2.5, a size do small é 3x. Mas tem jogadores que são bem iniciantes ainda. Basicamente, o que eu quero dizer aqui? Quando, pela tabela ali, pelo seu norte, você definiu que você quer abrir uma mão, e você está em posição, você está fora do small blind ali no caso, você vai abrir uma size de 2.5x. Se você está do small blind, você definiu que aquela mão é uma mão que é um open, você vai abrir na size de 3x, beleza? E para a size de tribet, a gente vai seguir como padrão em posição a tribet de 3x e fora de posição, quando a gente tiver das blinds ali, uma tribet na size de 4x. Para as forbets, em posição a gente vai estar forbetando na size de 2.5x e fora de posição a gente vai estar forbetando na size de 3x. Quando a gente for punir algum tipo de limper, a gente vai usar em posição a size de 5x mais 1 para cada limper que tiver depois do limp inicial. Ou um exemplo. O TG limpou, o cutoff deu limp behind e a gente está no button com uma mão que a gente quer punir. A gente vai punir 5x do limp inicial mais 1 do limp que o cutoff deu. Se fosse só o limp inicial, seria somente 5x. E quando a gente for punir um limp e a gente tiver OP, a gente vai punir 7x mais 1 para cada limp adicional que tiver no spot, beleza? Para situações de squeeze, a gente basicamente vai usar a size de tribet mais a quantidade de calls que tiver. Por exemplo, o UTG abre,
o cutoff fleta. Nesse cenário, a gente vai tribetar 3x versus o raise inicial, mais o call do cutoff. No caso, seria 4x, beleza? E quando a gente tiver OP, vai ser 4x versus o raise inicial, mais a quantidade de call que tiver no spot. Agora eu vou estar apresentando para vocês uma tabela. Essa tabela vocês podem baixar gratuitamente aí e imprimir, caso julguem necessário, ou deixar do lado quando vocês estiverem estudando, ou usar como imagens para o seu flashcard, para um Anki da vida. Enfim, ela vai ficar disponível para vocês. E eu vou ensinar, a ideia é eu tentar ensinar vocês como interpretar essa tabela. Aqui a gente vai clicar na posição, UTG, Hijack, Cutoff, Button, Small Blind, Big Blind. São essas posições que a gente tem no Cash Game 6 Max. Então vamos começar pelo UTG. E basicamente as mãos que estão coloridas nós vamos querer jogar. E esse índice aqui na direita vai orientar como nós devemos jogar cada combo que a gente resolveu abrir ali nessa posição, beleza? Então, nesse caso aqui, o TG versus IP. Basicamente, a gente abriu do TG e está enfrentando uma tribet, seja do MP, do cutoff ou do button. Por isso, IP, de imposition. O vilão está em posição em relação ao herói. Nesse caso, a gente vai abrir 5/5 mais, As 10 off mais, Rei Valete off mais, todos os As X suited, até um Rei 6 suited e a coluna do 9, certo? Quando a gente enfrentar uma tribet, a gente vai foldar as mãos que estão em cinza, a gente vai dar 4bet call no chove com as mãos que estão em vermelho, a gente vai dar call na tribet com as mãos que estão em verde e a gente vai forbetar e foldar as mãos que estão em laranja. O índice aqui é bem intuitivo, as coisas aqui vão acontecer de maneira bem direta, então não tem muito segredo. Depois que você entendeu como ela funciona aqui, é bem fácil de usar. Aqui uma dúvida que pode surgir é se a gente vai jogar o mesmo range contra o MP do que contra o Button. São ranges bem próximos, bem parecidos nessa situação aqui. Mas é óbvio que contra MP a gente vai jogar um range mais tight e contra o Button a gente pode jogar um range um pouco mais wide. Esse dama-dama aqui, por exemplo, contra o Button ele pode ser 4bet call, ele pode ficar vermelho 100% das vezes contra o Button e contra o MP ele pode ficar verde 100% das vezes. Essa é algumas das adaptações que a gente pode estar fazendo de acordo com a posição que a gente está enfrentando. Nesse caso aqui, no IP, que é um pouco mais, que eu coloquei um pouco mais geral, mas vocês podem diferenciar dessa maneira. Agora a gente vai pegar um exemplo, a gente abrindo do TG. Reparem, a gente sempre vai abrir o mesmo range, seja contra o Small Blind, seja o TG contra o Big Blind. O range de Open é o mesmo. O que vai mudar é como a gente vai estar reagindo de acordo com cada posição que está atacando a gente. No caso aqui, que está tribetando a gente. Contra o Small Blind, a gente vai jogar dessa maneira aqui. Foldando as mãos que estão em cinza, dando call com as mãos que estão em verde, dando 4bet e foldando com as mãos que estão em laranja, e dando 4bet e dando call com as mãos que estão em vermelho. Bem intuitivo também. Agora, quanto Big Blind, tem um detalhe, tem um ajuste bem grande em relação à teoria nessa tabela aqui, porque é o que é incentivado na prática. Aqui vocês podem perceber que contra o Small Blind a gente está dando uma frequência X de fold, e contra o Big Blind a gente está dando uma frequência muito maior de fold. Perceberam? Então por que isso acontece? Basicamente porque o Big Blind tem um range muito mais forte na prática do que deveria. Então, se ele tem um range mais forte na prática nós também vamos defender um range muito mais forte. Beleza? Essa é a principal adaptação aqui. Para o hijack, basicamente a mesma coisa.
contra o cutoff e o button aqui, que poderia ser simplificado e colocado só hijack versus IP, a gente vai ter esse range de reação. Vocês podem ver que o range de open aqui mudou, e de acordo que a gente vai chegando nas posições finais, o nosso range de open vai aumentando, simplesmente porque tem menos vilões para reagir contra o nosso raise. Essa é a ideia. Se tem menos vilões para reagir contra o nosso raise, a gente pode aumentar a frequência de raise. Beleza? Então, voltando aqui no hijack, as mãos que estão coloridas vão abrir, aqui estão as mãos que vão defender, a mesma coisa contra o small blind e a mesma coisa contra o big blind. A gente continua defendendo um range extremamente tight aqui. Ah, Douglas, mas eu quero defender um 9-9 aqui, eu quero defender um 8-8, eu quero defender um Ice Dice Suited. Por teoria, pode ser que tenha frequência de defesa, mas na prática não vai ser bom. Na prática você vai estar perdendo dinheiro quando você defender esse tipo de mão contra o Big Blind. Aqui no hijack, além de enfrentar a tribet do Big Blind, nós temos a possibilidade de estar jogando do hijack e o TG abriu. Nesse cenário, como que vai ser o nosso range? O nosso range de tribet vai ser as mãos coloridas, nós não vamos ter um range de flat, nosso range vai ser um range linear aqui, ou a gente tribeta ou a gente fold. E aqui novamente o índice explicando como você deve se comportar com cada combo do seu range. As mãos laranjas estão indo para um tribet fold versus a 4bet, as mãos em vermelho estão indo para um tribet chove versus a 4bet, e as mãos em verde estão indo para um tribet call versus a 4bet, beleza? Esse outro cenário aqui é hijack versus cold 4bet. Ou seja, o TG abriu, a gente do hijack tribetou e a gente enfrentou uma cold 4bet. Alguém, sem ser o TG, forbeta a gente, seja o cutoff, o button, o small ou o big, está forbetando a gente. Então vocês observem que nós não vamos ter um range de flat nessas posições. Basicamente a gente vai querer jogar de chove ou fold. Basicamente a gente vai querer pegar aqui rei mais e Ice rei suited. O resto vai ser um puro fold, beleza? Agora a gente vai para o range do cutoff. Novamente, mãos coloridas são as mãos que a gente vai querer abrir. Essa é a reação contra o button. Essa daqui é a reação contra o small blind. Aqui tem um detalhe, quando vocês estiverem enfrentando regulares, que tem uma tribet decente do small blind, a gente vai poder estar forbetando essas mãos que estão em roxo. E cutoff contra o big blind continua esse range extremamente tight aqui. Agora, uma outra possibilidade é a gente estar do cutoff e o UTG ou o hijack abriram. Então, quando a gente estiver no cutoff e esse tipo de situação acontecer, nós vamos ter a oportunidade de tribetar. Novamente, um range de tribet linear, a gente não tem range de flat do cutoff. E aqui, novamente, o índice explicando como vocês devem se comportar com cada combo do range de vocês. Beleza? E agora aqui, uma situação de Code for Bet, ou seja, o UTG abriu, o hijack tribetou, e nós estamos no cutoff e temos a possibilidade de Code for Betar, e basicamente esse vai ser o nosso range Code for Bet. Percebam que é um range extremamente tight, e aqui no índice novamente como nós devemos nos comportar com cada mão do nosso range. E agora nós vamos para o range do button, um range bem amplo. A teoria abre um range um pouco mais tight que esse, ela folda as 2 off, folda essas bordas aqui. Eu recomendo que vocês abram no mínimo esse range aqui, porque os vilões tendem a overfoldar para steal. Então, no mínimo, a gente vai estar abrindo esse raise. Em algumas situações, quando tiver algum fish nas blinds, a gente deve expandir o nosso range. Daí, ao invés de a gente abrir 50%, a gente pode abrir 60%. Abrir todas as mãos suited, por exemplo. Abrir a coluna do 7 aqui, que não seria nenhum problema. Beleza? Aqui novamente um índice dizendo como nós temos que nos comportar quando a gente enfrentar uma tribet do small blind, como a gente tem que se comportar
quando a gente está enfrentando uma tribet do Big Blind. E aqui a situação onde a gente está do button, o UTG ou o hijack abriram e nós temos a possibilidade de tribetar, jogar de call ou foldar. Novamente, nós não vamos ter um range de call, nosso range aqui vai ser um range linear e o índice está explicando como a gente deve se comportar com cada tipo de combo no nosso range, beleza? E aqui vai ter uma diferença entre a tribet do button versus o TG e hijack e a tribet do button versus cutoff, já que o cutoff está abrindo um range um pouco mais amplo. A gente vai poder tribetar um range mais amplo também e pagar a forbet com um range mais amplo, beleza? Aqui como a gente deve se comportar quando a gente está no small blind e chega em gap. As mãos que estão coloridas a gente vai abrir. As mãos que estão verdes a gente vai dar raise call na tribet. As mãos vermelhas a gente dá raise forbet versus tribet. Forbet call, né? E as mãos em laranja a gente dá forbet fold. Agora quando o UTG ou o hijack abrem e a ação chega para a gente no small blind, a gente vai jogar novamente um range linear, não tem range de flat, a gente vai tribetar todas essas mãos que estão coloridas e o índice vai descrever como a gente deve se comportar com cada combo individualmente. A mesma coisa contra o cutoff, e vocês podem perceber que de acordo que a gente vai chegando nas posições finais, o nosso range de tribet vai aumentando, beleza? Porque o range dos vilões também são mais amplos. Agora a gente vai ver a defesa do Big Blind, Big Blind versus EP. As mãos que estão coloridas a gente vai defender, seja de call ou de tribet. Nesse caso aqui, as mãos que estão verde mais, nós vamos defender para 3x, seja jogando de flat ou tribet. As mãos que estão em laranja, roxo e vermelho aqui. Para size de 2.5x, a gente vai defender um pouco mais, a gente vai expandir pelas bordas, essas mãos que estão em azul escuro. Para uma size de mini raise, uma size de 2x, a gente vai defender, novamente aumentando pelas bordas, um range mais amplo, beleza? E aqui contra o cutoff vocês podem perceber que a gente está defendendo um range ainda mais amplo, o cutoff está abrindo um range maior, por isso que nós podemos defender mais mãos. A mesma coisa vale para o button. O button está abrindo um range mais amplo, então nós do Big Blind vamos poder defender um range ainda mais amplo. E contra o Small Blind, além do Small Blind estar abrindo um range amplo, nós ainda temos a vantagem de estar jogando em posição. Por isso que nós vamos defender para mini raise até umas mãos bem contra-intuitivas, tipo um 7-4 off, um rei 3 off, por exemplo. Beleza? Agora aqui a gente vai ver as situações de cold for bet quando a gente está no Big Blind e o TG e hijack abriram e a gente tem uma situação de cold for bet. Vocês vão perceber que a gente está dando cold for bet com um range igual o do cutoff. Nós temos que cold for betar um range extremamente tight mesmo, porque os ranges dos vilões são tights. Então, basicamente, a gente vai pegar dama-dama mais aqui, Ás e Rei, Rei-Dama Suited, Ás e Dama Suited para Code for Betar. As que estão em vermelho, a gente vai de Code for Bet Call. As que estão em laranja, a gente vai de Code for Bet Fold. E quando a gente está enfrentando, por exemplo, o cutoff abriu, o button tribetou, e a ação chega para a gente no Big, vocês percebem que a gente pode Code for Betar um range um pouco mais amplo, na verdade bem mais amplo do que o range anterior. E quando o button abre, por exemplo, e o small blind tribeta e a ação chega para a gente no big blind, nós vamos tribetar, code for betar, na verdade, um range ainda mais amplo. Rapaziada, eu espero que vocês tenham tirado proveito, principalmente da tabela. E tenham em mente, a tabela é um norte para vocês. Vai ser muito mais importante vocês conseguirem fazer as adaptações necessárias quando vocês estiverem grindando, mas não adianta nada você saber que você tem que fazer adaptações, sendo que você não tem uma base para onde expandir ou onde restringir
o seu range. E a mesma coisa em relação às sizes de raise pré. Tenham em mente as sizes que vocês devem usar como padrão, mas se surgir algum tipo de situação onde, por exemplo, um vilão recreativo está pagando com todas as mãos. Para que você vai punir numa size de 5x as suas mãos de valor? Já pune numa size muito maior, já que ele não está foldando. Já maximiza o EV da sua mão, já que ele não está foldando. Entender esse tipo de adaptação vai ser tão importante quanto memorizar a tabela, memorizar a size de raise, a size de tribet, a size de forbet ali. Porque com o passar do tempo, vocês vão adquirindo experiência ao aplicar, ao executar ali, e cada vez vão chegar num patamar próximo da perfeição. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Abraço e até a próxima aula.